Pois é, gente. Como eu disse que todos nós somos descendentes de Adão e Eva e de Caim, porque Caim é filho de Adão e Eva também, então nós somos sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, como diga na palavra. Se nós prestar atenção às escrituras, o que as escrituras afirmam, se nós prestar atenção que as escrituras afirmam, nós vamos aprender um monte de coisas, nós vamos mudar nosso comportamento, nossa maneira de ver as coisas e de entender. Nós vamos procurar entender melhor e ver melhor as coisas, que deixar de se levar por ilusão, por baderna, por confusão, por fofoca, por crítica, por lamentação, por comentário de coisa abominável que não tem nada a ver, palavra que não tem nada a ver, explicação que não tem nada a ver, incredulidade, ó, incredulidade. Nós tem que deixar de parar, de ouvir, de entender, de acreditar em incredulidade, em ideologia, palavra sem futuro, sem nenhuma aplicação e sem serventia nenhuma. Você pensa que está servindo e não está. Você está seguindo uma tradição, uma coisa que não está lhe levando a lugar nenhum. Não estou dizendo que a tradição que o povo cria é proibido criar. Todo mundo tem direito de criar o que você quer. Agora segue quem quer. Agora você tem que vigiar para você não andar seguindo uma coisa que não está lhe levando a lugar nenhum e que não está lhe servindo para nada. Que não está lhe levantando para nada, que não está lhe animando, lhe resgatando, lhe revivendo para nada. Aí você é quem vai escolher se você quer viver ou morrer. Se você quer subir ou descer. Se você quer ir ou ficar. Se você quer levantar ou cair. Você é quem escolhe. Como que você vai escolher? Tomando as vigiando. Vigiando e tomando decisão, atitude certa. Atitude certa, prestando atenção para ver qual é as melhores maneiras como você deve viver para ser feliz, para viver bem, para viver tranquilo, para viver com a consciência tranquila, para viver com sua família saudável, feliz, para viver feliz, sem baderna na família, sem confusão, sem briga, sem discórdia, sem desavença, sem desunião, sem separação, sem morte, sem perda de um ente querido, sem baderna, sem guerra, sem vício, sem droga. Você quer viver uma vida assim, sem droga, sem vício, sem nada errado? Vive com Deus, vive na presença de Deus, que você vai viver. É por isso que eu digo que não viver com Deus não depende de religião e nem precisa. Quem tem que viver com Deus é você, ó. Eu mesmo, eu tenho que buscar Deus na minha vida, eu, você, outro e outro e outro mais. Todos nós precisamos disso. Buscar a presença de Deus. O que é buscar a presença de Deus? Confiar, crer em Deus, entregar sua casa, sua família, seus planos, seus negócios, seus entes queridos, seu viver nas mãos de Deus e ter certeza que Ele vai lhe amparar, que Ele vai lhe defender, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai lhe livrar, que você vai aprender e vai seguir e vai viver. Que você vai viver. Quando a gente vive na presença de Deus, você passa por dentro do fogo e não se queima. Você cai no abismo e não morre. Você cai no poço e não se afunda, não afoga. Você cai no mar e sai. É como disse a história de Daniel, ó. Lá em Daniel tá dizendo essa mesma história que eu tô dizendo aqui. Daniel foi jogado na cova do leão, foi jogado no poço, foi jogado no fogo e não morreu queimado. Foi jogado no poço e não morreu. Foi jogado dentro da cova do leão e não se feriu. Por que ele não se feriu? Pela fé que ele tinha em Deus. A fé em Deus de Daniel era tão grande que todo o mal que tentaram fazer para ele só caiu para cima de quem tentou fazer. É por isso que eu digo, minha gente, escuta, veja bem, preste atenção. É por isso que eu digo que um ferro fere. É quem deseja o mal para nós recebe o mal de volta. Porque Daniel, ele foi perseguido e atraído e acusado e condenado e humilhado e tudo fizeram com Daniel. Mas toda pessoa que tentou fazer o mal para Daniel caiu no próprio abismo, caiu no próprio laço, na própria armadilha, na própria cilada. Até o rei mesmo se arrependeu
Ó, lá na história de Daniel tem ensinando a maldade, a bondade, o livramento e a salvação. As pessoas não aprendem. Ler a história de Daniel é para ser um mais comentário, só mais um comentário, mas eles não prestam atenção ao significado da palavra. Por que Daniel se salvou? Por que Daniel caiu no fogo e não se queimou? Por que Daniel caiu em cima do leão? O leão dormiu, em vez do leão comer o Daniel dormiu em cima do leão. O leão adormeceu. Foi o Daniel que adormeceu o leão? Foi Deus. Foi Deus. Por que Deus adormeceu o leão? Por causa do Daniel, para proteger o Daniel. Porque o Daniel era fiel, acreditava em Deus. Assim é eu, é você. Se você pisar em cima de uma cascavel, ela não vai lhe morder, porque Deus vai lhe defender. Em vez dela lhe morder, ela morre, ela dorme. Eu já pisei em cima de cascavel. Vocês acreditam, minha gente? Eu já pisei em cima de uma cascavel, bem no meio da rodinha de uma cascavel de 18 envusga. Vocês sabem o que é envusga? É um chucai que tem no rabo da cascavel. História real que eu tô te contando, ó. Eu gritei, eu chorei, eu só faltei foi fazer cocô na calça. Tudo eu fiz, eu pulei, eu chorei, eu me arrastei pro chão, eu rasguei minha roupa e saí correndo, corri de lá do mato até em casa e minha mãe correndo atrás de mim. O que foi? O que foi? E eu gritando, meu Deus, gritando, eu tô morta, eu morri. Pisei no meio de uma rodinha de uma cascavel de 18 envusgas e a cascavel não me mordeu. Chega, meu pé afundou dentro do mói dela, chega, esquentou, cobriu meu pé com a rodinha dela e eu sacudi meu pé. E ela foi se estirando devagarzinho, saiu se estirando devagarzinho. E eu gritando, e minha mãe me segurou. E aí ela matou a cobra. Na época, eu era nova. Desde nova que eu sou perseguida e eu sou livre por Deus. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Eu já pisei em cima de rodinha de cascavel. Não foi só uma, não. Foi de várias. Eu nasci e me criei na roça, no mato, trabalhando, quebrando coco, capinando, trabalhando de roça, mais meu pai, mais minha mãe, mais meus irmãos. Pois é. É a mesma coisa de Daniel. Daniel foi jogado na cova do leão e se salvou. Em vez do leão comer o Daniel, ele dormiu e o Daniel dormiu em cima do leão. Daniel foi jogado no fogo e se livrou por causa da fé. É dessa fé, minha gente, que eu estou falando para vocês. É da mesma fé que Daniel sentia por Deus. É essa fé que nós temos que sentir. Para nós ser livres dos perigos. Para nós ser livres das ciladas, das armadilhas, das tropeços, da matança, da inveja, da traição, da perseguição. Nós temos que ter a mesma fé que Daniel tinha em Deus. Nós temos que buscar essa fé. Ter essa fé. Nós temos que ter fé que o inimigo arma a arma de fogo para nós e não dispara. Ele desiste. Porque isso já aconteceu comigo também. O ladrão, o bandido, o assassino, botou arma na minha cabeça e disse para mim que ele era bandido. Ele era bandido perigoso e ele não tinha medo de atirar em minha testa, não. Com a arma na minha testa aqui. E eu disse, tu é um homem do diabo? Tu é um bandido perigoso e eu sou uma mulher de Deus. Se tu ser homem, atira. E ele tirou a arma e me chamou de louca. Enquanto o louco era ele. Ele me chamou de louca e foi embora. Disse, ela é doida, essa aí é louca, maluca, doida. E eu fiquei para a honra e glória do meu Deus e ele foi embora. O louco, o malandro, o doido. Que ele que é o doido, que ele estava envolvido no mundo do crime, da droga, da bandidagem e da roubalheira. E eu não. Eu não era doido, nem sou doido, eu sou boa. Minha gente, se eu for contar minhas histórias de salvação, de livramento para vocês, vocês vão entender o porquê que eu estou aqui falando, ensinando vocês. Eu não estou ensinando vocês aqui querendo ganhar dinheiro, querendo ser visto, mas se eu ganhar, seja bem-vindo. Eu agradeço quem fizer meio de eu ganhar. Eu agradeço e peço a Deus que Deus salve e proteja a família, a casa e a pessoa que fizer meio de eu ganhar dinheiro. Porque dinheiro vocês sabem que a gente precisa, né? Todos nós precisamos de dinheiro. Se vocês quiserem dar like, se através do like eu ganhar algum dinheiro, dê. Eu fico muito feliz e grata. Eu sou grata por vocês e agradeço a Deus por vocês e peço para que Deus abençoe sempre vocês. Mas eu não estou fazendo isso aqui só para ganhar dinheiro. Eu estou fazendo para despertar
despertar o mundo à fé, para abrir os olhos das pessoas que estão cegos, para destampar o ouvido dos que estão surdos, que estão ouvindo, mas não estão entendendo o que é servir a Deus e o que é ensinar e o que é buscar a presença de Deus. E o que é estar na presença de Deus e o que é ter Deus. Porque tem muitos que se deixam levar pelos holofortes, achando que ter Deus é folia, é felicidade, é cantar, é pular, é gritar, é sorrir, é portar dinheiro, é andar em carro importado. Não é isso não, meu amigo e minha amiga. É se livrar do mal. É se livrar do mal, é se defender do mal. Você já pensou você tá aí nos holofotes, na gritaria, na dançarina, no pular e morrer? Vocês já viram isso acontecer ou não já viram? Sim ou não? Isso aconteceu ou não acontece com pessoas? Acontece com pessoa que tá lá no riba de um parque, dançando, pulando, correndo, e cai e morre. E o que eu tô ensinando não é a morte, eu tô ensinando a vida. Eu tô querendo que você viva. Que nós vivemos, que nós viva. Eu quero é que nós temos vida. Eu não estou aqui ensinando para você enricar, para você ganhar na Mega Sena, para você ganhar na loteria, para você ser milionário, para você comprar o carro do ano, não. Eu estou aqui ensinando para você ganhar sua salvação, sua libertação e viver com dignidade. Dignidade, viver com paz, com tranquilidade, com amor. É isso, minha gente. Eu não tô aqui pregando loucura pra você enricar, pra você ganhar dinheiro, não. E nem eu. Eu tô falando de amor, de luz, de proteção, de salvação, de livramento. Eu tô ensinando como sair do abismo, não entrar, como se livrar da doença. Porque desde o começo do mundo, desde o princípio, nas escrituras afirma que sempre teve doença, sempre teve falta de fé e descrença, descrer em Deus. Pessoa que não crê em Deus, que não acredita em Deus, desacreditaram. As pessoas desacreditam em Deus. A maioria do povo não acredita em Deus e outros buscam Deus de uma maneira que ele grita o dia todo e Deus não ouve. Ele pode gritar e morrer. Grita de manhã e de noite tá morto. Grita de noite e de manhã tá morto. Porque ele tava gritando no nome de Deus em vão. Sim ou não, minha gente? É verdade ou não é? Vocês já viram gente que tá no culto, que tá fazendo reunião de oração, tá orando e de repente, morre. Acontece ou não acontece no mundo? Bota aí escrito, você tá mentindo pra mim, lá no vídeo. Escreve lá no vídeo dizendo que é mentira, que nunca isso aconteceu com ninguém. Bota isso, você que tem certeza que nunca aconteceu isso com pessoa que tá gritando, Deus, aleluia, glória a Deus, lá, 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 e de repente, morre, porque ele não estava realmente contrito com Deus. Ele estava contrito com os holofortes, com a ilusão, a desilusão. Não era com Deus. Se ele tivesse com Deus, Deus tinha protegido ele, Deus não tinha deixado acontecer aquilo ali. E essas coisas acontecem para servir de exemplo para nós, para mim, para você e para outros e outros e outros mais, e para o Brasil e o mundo acordar e ver. Por que eu digo acorda, minha gente? Desperta. Vamos viver a vida real, não a ilusão. Viver, minha gente, é se defender dos perigos. É sair do abismo, não cair no abismo. Sair do abismo é ter consciência da vida que você está vivendo, da tranquilidade. Embora o perigo venha, lhe ronda. Ó. Embora o perigo lhe ronda, mas não lhe toca. O perigo lhe ronda, mas não lhe toca. Porque o perigo, nós vivemos um perigo, nós vivemos no meio do perigo. Todos nós corre risco de vida. Do invejoso, do traidor, do maldiçoado, do maldiçoador, do demônio, da bala perdida. Todos nós corremos risco. Agora, nós evitando é melhor, né não? Evitando é melhor. Nós temos que viver a mesma fé de Daniel. A mesma fé que Daniel usou para se defender das traições, da inveja. Daniel sofreu inveja, Daniel sofreu traição de amigo, Daniel sofreu várias coisas. Vai lá no livro de Daniel e lê para vocês conhecerem a história dele direitinho. E analise e corrige isso que eu estou dizendo, as palavras que eu falei, estuda as palavras que eu falei e estuda a palavra da Bíblia, das escrituras lá. Lá a história de Daniel, para vocês verem se o que eu estou dizendo faz sentido ou não faz sentido, se está escrito ou não está, se está na Bíblia ou não está na Bíblia.
Se está na palavra ou não está na palavra. Se Daniel se salvou da cova do leão, por quê? Se Daniel se livrou de lá, por quê? Foi por causa que ele era mais bonito, ou era mais branco? Foi porque ele era fiel a Deus, ele acreditava. Ele crê, ele tinha fé. Ele acreditava em Deus, ele era firme com Deus. Ele era firme com Deus, ele tinha fé em Deus. Por isso que ele se livrou dos perigos, das armadilhas, das ciladas, dos tropeços, da morte. Se livrou de tudo. Tudo tentaram com Daniel, mas nada conseguiram fazer com ele. Tudo que fizeram deu errado. É por isso que eu digo, tudo de ruim que tiver na sua vida, não joga para o universo. Porque o universo, ele vai e volta. Ele pode ir, pode voltar. Agora, se você jogar, aprofundar, decretar, vai lá para as ondas do mar sem fim, põe não canta galinha nem vai cristão batizado e não volta. Fique lá, determina. O inimigo, a sujeira, a demanda, vai para lá. Agora, se você jogar para o universo, ela ronda, pode lhe pegar, pode lhe atingir alguém da sua família, algum amigo seu, outra pessoa. Porque o universo é um ambiente que nós ronda, nós vivemos no meio do universo. Agora, se você também devolver lá para o malfeitor, para a pessoa que lhe fez o mal, você também está mandando para ele sentir a dor que ele fez você sentir. Se a dor que ele fez você sentir, ele vai sofrer. Para ele saber se é bom desejar o mal para o outro, fazer o mal para o outro, jogar praga, xingar, jogar demanda, fazer feitiço, jogar terra de cemitério na casa da pessoa, para a pessoa viver perturbada, perseguida, atrapalhada, embaraçada, viver destruído, porque uma pessoa vive destruído. Às vezes um amigo, uma pessoa corta a sina de outra, às vezes você não vive bem, você não tem uma mansão, uma casa boa, um carro bom, porque o inimigo lhe torou sua sina, ele cortou-se a sina. E o que é cortar a sina? É fazer o mal pro outro, a pessoa cortar a sorte, cortar a sina do outro. Cortou a sina, corta a sorte do casamento, corta a sorte de riqueza, do amor, de viver feliz. Às vezes você não vive feliz, não é porque você não nasceu para ser feliz, não. É porque alguém derrubou sua sorte, cortou, roubou. Ele destruiu com sua sorte. Fez um trabalho de amarração, de embaraço. Embaraçou sua vida. E só Deus lhe desembaraça. Porque Daniel viveu todo tempo em aflição. Vocês sabem o que foi? Daniel viveu todo tempo em aflição. Ó, minha gente, outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Que há todas as histórias bíblicas. Todas as histórias bíblicas, todos os livros bíblicos têm aflição. Ninguém viveu só de paz, só de amor, só de luxúria. Não. Teve as aflições. Porque o povo só mostra o lado bom, não mostra o ruim. E nós temos que viver vendo, conhecendo os dois lados, o lado do bem e do mal, para poder a gente se livrar. Porque se você fica uma ilusão... Ó, o que é ilusão? Ilusão é ficar achando que o mundo só é brilha, só tem luz, não tem treva. Não tô achando que só tem treva, não tem luz. Você não está preparado para enfrentar os dois lados da vida, o lado do bem e do mal. Isso é ilusão, é viver uma ilusão. Você tem que estar preparado para enfrentar os dois lados da vida, o lado do bem e do mal, porque Daniel vivia contrito com Deus, mas ele vencia o mal. Ele era contrito com Deus, ele acreditava em Deus, através da fé dele, ele vencia o mal. E através da nossa fé, nós vencemos o mal. Não precisa nós ir fazer o mal. Fazer. Vocês têm que saber a diferença de fazer, não devolver. Porque se você for na Bíblia, nas Escrituras, você vai ver que lá na Bíblia está dizendo que Deus... Tem várias histórias na Bíblia que está dizendo que Deus mandava devolver o que a pessoa de mal fez pra gente. Tem várias histórias na Bíblia. Tem em Israel, tem no Moisés, história de Moisés, lá em Moisés, tem lá em Elias. Tudo tem maldade que as pessoas fez e o mal virou para cima do malfeitor. Na história, em toda história, quase em toda história bíblica, quase em toda história dos profetas, dos profetas de Deus, tem. Tá lá escrito, você pode não entender, você lê e não sabe interpretar. Mas tá lá escrito que o mal que as pessoas tentou fazer para a pessoa caiu para cima dele mesmo. Pela permissão de Deus. E curta você dizer, você tá me xingando, esse mal, esse nome que você me xingou, que volta para você. Essa praga que você me jogou, que volta para você. Esse feitiço que você me fez, que volta para você. Esse olho atravessado, essa demanda, essa praga, essa maldição, esse trabalho, essa oferenda, esse despacho que você fez, para mim, volta para você. Eu não quero, eu não aceito. Eu não sou obrigado a aceitar.
É isso, meu amigo. Acorda, meu amigo. Vamos viver uma vida com dignidade, com amor, com carinho, com paz, com proteção, com luz. E com Deus na nossa frente, no nosso guia, sendo a nossa direção. Vamos botar Deus na nossa frente em tudo. Vamos falar com Deus quando estiver em pé, andando, deitado, caminhando, trabalhando. Vamos trabalhar e falar com Deus. Não precisa ter tempo, tirar 1 hora, 1 minuto para Deus, não. Tem todo o tempo é para Deus. E se você que puder tirar, melhor ainda. Mas não é necessário, é necessário. Se você tirar um tempo para Deus, melhor ainda. Mas é bom você falar com Deus todos os momentos da sua vida. Faz igual eu faço. Lava a roupa falando com Deus. Banha falando com Deus. Mija falando com Deus. Faz cocô falando com Deus. Anda caminhando na rua falando com Deus. Ó, se benzer assim não é pecado. Se benze, ó. Nas encruzilhadas você vai andando, se benze, se defende do mal. Se livra do mal. Fala, Deus me protege, vai andando na rua e diz assim, oh meu Deus, que o sangue de Jesus repreende enquanto eu passo aqui. Se tiver algum mal, que o mal não me atinge. Que Deus desterra, Deus afasta de meu caminho o mal. Não é gritando não, meu amigo, é falando só no coração com Deus, porque Deus é contrito com nós. Deus sente o nosso coração, nossa mente. Deus vê, quem não vê é o diabo. O diabo só vê o que nós fala alto, o que nós grita. Agora, o que nós pensa, só Deus sabe. Se você pensar e fazer o sinal da cruz na encruzilhada e passar numa estrada, você vai sair, se benze. O diabo se afasta de você, porque o diabo não gosta da cruz, não. O diabo odeia a cruz. Quem foi pregado na cruz foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi morto e pregado na cruz. O diabo não é pregado na cruz. Vocês conhecem alguma história nas escrituras que o diabo foi pregado na cruz ou que ele é pregado na cruz? Quem é pregado na cruz é Jesus Cristo, Filho de Deus. O diabo não. O diabo não gosta de cruz. Porque que o povo, a maioria do povo diz, eu tenho Deus, mas eu não me benzo, que quem benze é do diabo. É mentira, meu amigo. É mentira. Quem se benze é de Deus. Quem se faz o sinal da cruz é de Deus. É de Deus, é o símbolo de Jesus, é o sinal que ficou em Jesus, marcou Jesus, marcaram Jesus com a cruz, pregaram ele de braço aberto na cruz. É Deus, que Jesus era filho de Deus, não era filho do diabo, e nem era filho do homem com a mulher, com a carne, era filho de uma mulher, mas pela permissão do Espírito Santo de Deus, que gerou o menino Jesus no ventre de Maria. Minha gente, vamos estudar mais a Bíblia, vamos conhecer mais. Vamos estudar mais. Estudar, que eu falo, não é ler a Bíblia. Ler. Ler, todo mundo sabe, a maioria do povo sabe ler. É estudar. Estudar as palavras, meditar, ó, analisar, pesquisar. Pesquisar as palavras, o significado da palavra. Pesquisar o que está ensinando, o que significa aquele ensinamento. Por que aquilo aconteceu, o porquê. Por que o Daniel foi perseguido. Por que ele sofreu, por que ele enfrentou e venceu. Tudo isso a gente tem que pesquisar, não só o Daniel, mas toda a história bíblica, porque todas elas que tem dentro da Bíblia tem uma história, tem o começo e o fim, tem o princípio e o fim, para poder nós andar tranquilo e com a consciência tranquila e fazer direito e andar correto. Não criar conteúdo em cima da verdade. Para de criar conteúdo em cima da verdade e de ficar querendo que os outros engolem e que os outros seguem. Que a gente não é obrigado a seguir, a gente é obrigado a seguir a verdade. A verdade, todo mundo é obrigado a seguir. O que não segue, morre. O que não segue, se aleja, cega, fica dependente de tudo que não presta, de toda coisa que não presta. Você quer ser dependente do bem ou do mal? Só uma pergunta que eu estou fazendo para o Brasil e o mundo. Você quer ser dependente do bem ou do mal? Se você quer ser dependente do bem, procura descobrir a palavra, as escrituras, procura descobrir a verdade dentro das escrituras e seguir, viver ela. Vamos viver o que está escrito na palavra, o que está escrito nas escrituras de Deus, que é a Bíblia. Vamos viver a vida que Deus ensinou para nós viver. A vida que Jesus ensinou para nós viver, vamos viver. Que Deus deu de graça para nós essa vida, vamos viver ela. Aprendendo e conhecendo e passando uns para os outros. Eu posso falar de Deus, você pode falar de Deus para mim, tu pode, todo mundo pode. Não existe uma lei expressiva para não só fulano que pode pregar, só fulano que pode ensinar o que é ter Deus. Não, desde que você sabe, desde da maneira que Deus lhe dá o dom,
Para você ensinar, você pode ensinar. Porque pode não servir para mim, mas pode servir para outro. Que o mundo é grande e o mundo é cheio de pessoas. Tem pessoas que não sabe nada, que não conhece nada, que pensa errado, que não sabe nem comer. Quando come ainda se adoece. É assim. Tem muita gente cego. Ó, tem muita gente que carrega a Bíblia debaixo do braço e não sabe o que é ter Deus. Ele acha que ter Deus tá bem vestido num vestido longo, uma saia longa, ou uma calça de um terno de linho, um paletó e gravata. E não é, isso não é ter Deus. Porque ele vai numa estrada e morre de repente. Ter Deus é ter firmeza, é vencer os problemas, é enfrentar e vencer, é sair do abismo, não entrar, é tirar a pessoa do abismo, não meter, é viver bem e fazer o outro feliz, ser feliz e fazer o outro feliz. Não é rir da desgraça do outro, nem zombar e nem criticar. É ensinar e aprender com o outro. É dividir o pão, é dividir a vida com o outro, é viver e querer que o outro vive. É querer o melhor para si e para o outro também. É dividir, dividir os momentos bons e os ruins, difíceis. Que através da bondade a gente conhece o que é ruim. E através do que é ruim a gente conhece o que é bom. O bem e o mal faz parte da nossa vida, da nossa convivência. Mas tem gente que só pensa nele, só quer viver para ele e acha que Deus só é dele, enquanto Deus é de todos nós. Será se o povo que maltrataram o Daniel, Deus não era deles também? Era. Agora quem não escolheu foi eles lá. Mas teve gente que se libertou através do Daniel, não teve? Não teve gente que se arrependeu? Teve. Tá escrito lá na palavra. Até um rei caiu. O rei caiu. Caiu porque ele prejudicou o Daniel. Até um rei caiu. Caiu no abismo, na cova que ele mesmo cavou. No mesmo onde ele fez. Até um rei. Daniel avisou ele, não avisou? Aconteceu ou não aconteceu o que o Daniel disse? Aconteceu. A mesma coisa que aconteceu naquele tempo, aquela mesma história, ela pode acontecer hoje de novo. Com qualquer um de nós, com qualquer um grande, com qualquer um rico, com qualquer um milionário, com qualquer um que se acha poderoso, que se acha melhor do que o outro, que se acha no direito de zombar, criticar, defamar, humilhar, maltratar o outro. Vocês sabiam que isso pode acontecer? Hoje, amanhã, agora, qualquer hora pode acontecer isso com outra pessoa que se acha superior ao outro, se acha melhor, só porque ele pode vestir uma roupa melhor, só porque ele pode comer uma comida melhor, só porque ele pode ir para um restaurante pedir uma picanha, pedir um filé, sentar numa mesa, numa roda de amigo, ele acha que já pode menosprezar outra pessoa, humilhar outra pessoa, diminuir, criticar, zambar. Ele acha, mas não pode. Não pode. Porque com ferro fere, com ele será ferido. Você hoje está em cima, amanhã você está por baixo. Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima. Porque o Deus mesmo é o mesmo seu. O mesmo Deus que me criou é o mesmo que te criou. O mesmo Deus que te deu essa riqueza. Muitas vezes ele te deu para te experimentar. Tu não sabe usar, ele tira. Se ele não pode tirar a riqueza, ele tira a tua própria vida. Aí é mesquinada, acabou. Acabou, meu amigo, acabou. É assim, apesar que ninguém nasceu para virar pedra. Todo mundo um dia vai morrer. Que na Bíblia não tem ninguém que virou pedra. Tá escrito alguém que virou pedra, tem alguém que... O povo conta a história de Elias. Que Elias não morreu, Elias voou, Deus rebatou Elias. Deus rebatou Elias. Será se Deus ainda pode rebatar alguém nesse mundo? Pode ou não? Será se pode ou não pode, minha gente? Sim ou não? Fala aí pra mim. Eu acho que vai depender da nossa fé. Para Deus rebatar uma pessoa aqui vai depender da nossa fé. Se você tiver a mesma fé de Elias, quem sabe se essa história é verdadeira. Se essa história é verdadeira mesmo ou se é uma lenda que criaram. Se ela for verdadeira, ela pode isso acontecer com um de nós ainda aqui na Terra. Com qualquer um. Desde que nós somos fiel a Deus, que nem Elias foi. Quem é aqui que faz a mesma coisa que Elias fez? Você faz? Eu não sei se eu faço. Eu não faço. Eu nunca fiz. Eu acho que eu não faço.
A mesma coisa que Elia fez, eu não faço. Até mesmo eu já falei isso para trás. Eu não tenho a mesma fé que Elia teve. Eu não tenho a mesma fé que Daniel teve. Mas eu tô vencendo. Eu tô vencendo. Eu nunca enfrentei a mesma coisa que o Elia, que o Daniel enfrentou. Ainda não fui jogado na cova do leão. Mas eu já fui humilhado, eu já pisei em cobra, eu já pisei em serpente. Eu já fui criticado, só nunca fui presa na cadeia. Na cadeia eu nunca fui, mas eu já fui presa dentro de um quarto de motel. E apanhei dentro do quarto de motel para me entregar minha virgindade para qualquer um homem que eu não sabia nem quem era. Vocês sabem disso? Mas isso eu não fiz. Eu apanhei, mas não fiz. Mas terminei perdendo minha virgindade para um cara que eu não sabia nem quem era e ainda ganhei uma filha. Eu já enfrentei problema, minha gente. Eu sei contar história de livramento, de aflição, de resgatar a dignidade, de sofrimento. Eu tenho história para me contar da minha vida. Eu tenho história. Isso é que é viver com Deus, é vencer os problemas, vencer o fracasso, vencer os obstáculos. Isso é que é viver com Deus. É vencer as dificuldades, os abismos que as outras pessoas lhe jogam e você sair daquele abismo. Isso é que é ter fé. É isso que é viver. Não é chorar no ombro de ninguém pedindo socorro. Oh, me ajuda, alguém me derrubou, vem me levantar. E alguém lá parando papel de bonzinho se levanta e depois sai falando para Deus e o mundo. Ah, fulano tem isso que eu dei, fiz isso. Muitas vezes a pessoa faz isso para se aparecer, para ser visto no meio da sociedade. Não é de bom coração, porque quando a gente dá de bom coração, faz que nem Deus disse, dê com a esquerda para que a direita não vê. Dê com a mão esquerda para que a direita não vê. Que Deus disse isso, ele disse o quê? Que mesmo que você ajudasse uma pessoa, não era obrigado a você expor, sair dizendo que ajudou. É isso, meu amigo. Sair dizendo, sair mostrando em televisão, sair mostrando no mundo. Eu fiz isso, fiz aquilo por alguém, fiz um benefício. Quando a pessoa faz isso, ele está se engrandecendo. Querendo ser aqui na terra, ser o Deus da terra. Ele está querendo ser o Deus da terra. É isso. Não estou fazendo vídeo, mostrando que deu, que fez alguma coisa para a pessoa. Está escrito ou não está escrito? Que Deus disse que dê com a mão esquerda para que a direita não vê. Dê com a mão para que a outra não vê. Tá escrito. Foi eu que escrevi? Não. Foi você que escreveu? Não. Quando você nasceu já existia essa palavra. Você tem 100 anos hoje? Tem. Mas quando você nasceu essa palavra já existia. Não foi eu, não foi você que criou ela. Foi outras diante de nós. Quando você nasceu já existia. Quem fez só Deus sabe quem fez. Eu não sei, você sabe? Vocês sabem quem criou o mundo, quem foi, não foi Deus? Então foi Deus que criou essa palavra, que era para dar com a mão direita, para com a esquerda, para que a direita não via. Ou com a direita, para que a esquerda não vê. É assim. Dê com a mão para que a outra não veja. O que isso quer dizer para você? O que essa palavra significa para você? Você já estudou essa palavra? Estuda ela, pesquisa ela, o significado dessa palavra. Dê com a mão para que a outra não vê. Dê com a mão esquerda para que a direita não vê, ou dá com a direita para que a esquerda não vê. Pesquisa ela. Pesquisa de frente e de trás e de frente, para você ver o significado dessa palavra. Se é fazer, propaganda, vamos ali fazer uma junta para poder chamar a atenção das pessoas, para as pessoas nos seguir, para prender isso aí, para ver isso, que eu fiz isso de benefício para uma pessoa. É isso que Deus ensinou, foi isso? Não. Mas isso vive existindo, não vive? Vive existindo isso? Vive. Mas mesmo assim Deus disse que não podia, mas existe. Aí nós pode acabar com isso? Não, não pode. Não pode porque Deus disse, mas ninguém obedece. O povo não obedece, ninguém obedece. Quem que muda? Ninguém. Só Deus muda e a pessoa mesmo querendo muda. É por isso que eu digo, quem tem que mudar não é o povo, é nós. É nós que tem que viver a nossa vida. Você viva a sua vida e eu vivo a minha vida e o outro viva a dele. Vou me ensinar. Se o cara quer aprender bem, se não quer, é problema dele. E você que ouve, não quer aprender, deixa minha vida de mão e viva a sua vida lá, que eu vivo a minha aqui. Eu estou fazendo a minha obrigação com Deus. E você faz a sua. Você faz a sua obrigação.